Oportunidades. Apoio Cultural. Usina de Imagem. Olá, estamos começando mais um programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre vendas em tempo de crise, como ser diferente e conquistar o consumidor e o que toda crise nos ensina. Este é o tema do programa de hoje e eu quero mostrar aqui, já apresentar aqui nossos convidados. Primeiro eu apresento a Lourdes Ferola. Lourdes Ferola é empresária, especialista em gestão de pessoas. Tudo bom, Lourdes? Tudo bem, obrigado pelo convite. Uma oportunidade, está aqui para identificar as oportunidades. Com certeza, dentro da sua área, né, principalmente, isso é muito bom. E eu apresento também o professor Hermeson Mainardes, ele é doutor em administração, professor da FUCAP, especialista em vendas, planejamento estratégico e marketing, né? Tudo bom, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, cumprimento a todos os telespectadores e vamos conversar um pouquinho sobre vendas, que é uma área tão importante para todo o mercado, porque afinal de contas as empresas têm que faturar e para faturar ela precisa vender. A venda então movimenta o mercado, movimentando principalmente os empregos diretos e indiretos que provêm das vendas que acontecem no mercado. Ok, é uma roda que tem que ser virada sempre, né, professor? Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui, pela presença de vocês dois aqui. Então é sobre esse assunto, né? Vendas em tempo de crise, que o programa Oportunidades vai falar hoje. Nós estamos começando. Obrigado novamente por vocês estarem aqui hoje para falar sobre este assunto. Primeiro eu gostaria de ouvir de vocês, primeiro da empresária, né, que está vivendo a ponta aí do mercado, o mercado do varejo. Vamos trabalhar principalmente a questão do varejo. Está em crise mesmo ou é só falácias aí que a gente está ouvindo? Não, é crise mesmo, crise de oportunidades, crise financeira, diversas crises, mas crise com um pontinho de interrogação. Como é que a gente se vira na crise? Porque a crise sempre existiu. Ela é cíclica, ela vem, o professor vai didaticamente aqui nos explanar. E como é que você está diante da crise? Você já estava preparado, você estava despreparado? Porque a crise pega todo mundo, qualquer setor, não só o varejo. Ou seja, tem que estar preparado sempre, né? Tem que estar alerta. Se estiver preparado, melhor. A passagem pela crise vai ser mais suave. Agora, se não estiver preparado, também tem muito aprendizado. Ok. Professor Hermeson Mainardes, a gente está em crise mesmo, professor? Você também percebe isso? Olha, eu digo que a gente acho que nunca saiu da crise. Né? Se nós formos pensar, por exemplo, na área de vendas, né, o nosso motivo hoje de falar de vender sempre teve em crise. Historicamente, vender já é uma coisa difícil, sempre foi muito difícil. Né? Vender é uma tarefa que muitos não gostam, não gostariam de ter como profissão. Por outro lado, abre um campo de oportunidades muito grande, inclusive para quem está procurando emprego. Né? Toda empresa precisa de vendedores, toda empresa precisa de alguém que faça esses contatos com os clientes e feche negócios. E esse sempre foi uma área muito difícil. E agora, neste momento, onde nós percebemos que o consumidor está muito receoso nos seus gastos, você ter um pessoal preparado pode te ajudar a vencer a crise. Então, você precisa de pessoas que tenham disposição para estar indo buscar os clientes. Porque onde estão esses clientes hoje no momento da crise? Eles estão nos lugares que você ainda não foi. Hoje é muito perceptível essa questão da cultura do indicar, de recomendar, né? A gente recomenda um médico, recomenda uma oficina, recomenda um restaurante, né? Porque você gostou do atendimento, gostou do produto. Como é que a gente pode criar essa cultura do recomendar entre os consumidores? É possível? Olha, o professor vai concordar comigo e ele, naturalmente, muito mais expert. Esse recomendar, isso é antigo, né? As relações de comércio, as relações de venda de serviço, qualquer coisa. Desde antigamente, esse indicar era pura indicação. Nada mais está acontecendo que uma revitalização desse processo de venda, é um canal de venda. E ele é fabuloso, ele que fideliza, ele que coloca realmente a empresa transparente, dada totalmente para o cliente. E é uma conquista que cada empresário, com seus recursos, vai naturalmente com o seu grupo de vendas e todos os canais, vai conquistar. Mas qual é a dica ideal legal assim, para o empresário absorver? A dica principal é o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer neste momento é garantir que os seus clientes continuarão sendo seus clientes. Sim, mas como? Porque são eles que vão trazer os novos clientes.
Como é que a gente faz para garantir com que os clientes atuais continuem nossos clientes? Escutando-os e oferecendo o produto ou o serviço que venha a transmitir valor para ele. Ou seja, quando você vai comprar alguma coisa, você olha e fala assim, poxa, mas isso vale a pena eu ter esse produto. E quando eu entro numa situação de crise onde eu tenho que restringir os meus gastos, o que eu vou cortar? Aquilo que eu considero que não seja tão importante para mim. Então, a partir do momento que o empresário, né, consegue fazer com que os seus clientes percebam a importância do seu produto na vida dele, aquele produto vai ser mais difícil de ser cortado futuramente. Como é que ele faz isso? Mostrando exatamente o valor do produto, ou do serviço. Exatamente. O valor. Ou seja, o que ele está recebendo em troca daquilo que ele está pagando. Né? Se ele considerar que ele está pagando menos do que aquilo que ele acha que recebe, para ele isso é vantajoso. É essa vantagem que muitas vezes o próprio vendedor ou a própria equipe de vendas tem dificuldade de transmitir para os clientes. Então nós já começamos aqui no primeiro passo, um atendimento competente. Começa aqui. Segundo, a garantia de que você vai entregar para o cliente algo que realmente ele vai olhar e falar assim, poxa, é isso que eu estava procurando, é isso que eu preciso. A partir do momento que você faz um bom atendimento, faz um atendimento competente, que já não é fácil, porque cada cliente é um, e ao mesmo tempo entrega para ele produtos que ele vai perceber o valor, ele vai provavelmente retornar. E é assim que a gente se comporta, não é? Quando eu faço a compra numa determinada loja e eu percebo que aquela loja realmente atendeu as minhas expectativas, as minhas exigências, por que eu não voltaria lá? Por que eu não indicaria para outros? E isso aí é como se a gente estivesse blindando até mesmo para um momento de crise, né? Porque é uma ação, uma atitude que deve ser feita o tempo inteiro. Isso. Né? Exato, Guilherme. Você vê que a gente, na nossa experiência, quase 32 anos de empresa, esse contato, esse procedimento já faz parte da empresa desde o primeiro dia. Só que é um pouco difícil a gente multiplicar isso para a nossa equipe de vendas. É treinamento contínuo, é aprendizado contínuo, é a sensibilização contínua. Eu preciso primeiro que o meu colaborador seja fã da minha marca, seja fã do meu produto. E aí fica muito mais fácil dele passar isso para o cliente. Aí vem a questão da paixão, né? Aí vem a questão da paixão. O entusiasmo. Todo produto ele tem um ápice para ser consumido. Então vai depender muito de todos esses fatores que o professor falou. Da apresentação, da identificação de valores e de benefícios e para o cliente certo, no momento certo, encontrar aquele produto acessível para ele, no momento desse principalmente. Exatamente. Historicamente, dizia-se assim, que vendedor bom é aquele que vende uma geladeira para um esquimó. Ou seja, o esquimó não precisa de uma geladeira porque ele mora numa geladeira. Né? Então, esse conceito ainda existe ou mudou? É isso que eu queria chegar aqui. Existe. Vejam, historicamente se considerava esse o vendedor bom. Esse é o pior vendedor que pode existir. Porque ele vai tentar empurrar um produto para um cliente que não quer comprar aquele produto. Aquela geladeira vai ficar parada lá no E aí ele vai perceber que ele foi enganado, que ele se arrepende da compra que fez. O que ele vai fazer? Ele vai voltar naquele fornecedor? De forma nenhuma. Né? Então, qual que é o melhor profissional de vendas hoje que a gente encontra no mercado e que ajuda as empresas a saírem da crise? Aquele que entende as demandas dos clientes, porque as pessoas precisam comprar, elas precisam consumir. Né? Querendo ou não querendo, por mais que ela tenha uma restrição de recursos nesse momento, ela precisa de produtos e serviços. Então, resta você conseguir encaixar o seu dentro da restrição de recursos dele. E para isso você precisa realmente mostrar ou entender o que o cliente precisa e entregar para ele muitas vezes o que o cliente precisa. Veja, isso não é uma coisa nova, os americanos já descobriram isso na década de 80, quando eles criaram um negócio chamado marketing de relacionamento, começaram a falar em fidelização de clientes, satisfação, coisas que não se falavam antigamente. Nós ainda estamos, digamos assim, engatinhando dentro dessa área. Né? É uma área que a gente não entende ainda. Muitas vezes acontece, em várias prestadoras de serviço principalmente, ela só tenta segurar o cliente quando o cliente liga lá para cancelar. Mas enquanto você, não, você é cliente, não, você é cliente, você é cliente, agora eu vou atrás dos outros. Eu faço tudo para quem não é cliente, para quem é cliente eu não faço nada. E esse é um dos principais erros nesse momento de crise. Por quê? Porque como há uma restrição de entrada de novos clientes, eu tenho que, no mínimo, garantir os que já são. Esse é o grande desafio e o grande segredo. Para isso você precisa o quê? Equipe boa, equipe preparada, com uma formação mais avançada. Veja, vendas por muito tempo, a formação em vendas sempre foi uma coisa muito... O pessoal falava assim, não, vendedor aprende no campo. Você olha o risco que você tem de fazer uma pessoa aprender a vender na frente do seu cliente, que é quem te dá o dinheiro.
Que muitas vezes até as próprias pessoas não percebem, né? Fala assim, poxa, quem que paga o teu salário? Não, quem paga o salário é o patrão. Não é o patrão, não. É aqueles clientes que tiram, põem a mão no bolso, tiram e dão o dinheiro para a empresa. Agora, você imagina botar uma pessoa na frente daquela pessoa, daquele cliente completamente despreparada. Isso aí é um erro, grosseiro, né? Então, na verdade, uma formação mais avançada dessa área, que não era disponível no passado e que hoje tem, né, tem sido o grande segredo. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é se cercar de pessoas competentes, ou seja, se cercar de vendedores competentes. É até interessante, eu gostaria até de falar aqui agora sobre a duplicação da excelência, né? Ou talvez duplicação da liderança. A Lourdes, ela tem uma rede, ela é sócio proprietária de uma rede de lojas de acessório, que é a de Ferola, aqui no Espírito Santo, né? Quantas lojas vocês têm Nós hoje? estamos com 5. 5, né? Cada loja tem um gerente, vamos dizer assim, né? É um líder. É um líder. Sim. Existe a duplicação de que forma dessa liderança? Porque eu penso assim, no varejo, é interessante criar a cultura da duplicação da liderança e não seguidores, né? Criar seguidores do líder. Eu acho que tem que duplicar essa liderança. Como é que vocês trabalham isso na prática? Na prática, são encontros semanais, quinzenais, com as coordenações, além de todos os canais de comunicação que a empresa tem, onde a gente divulga o que acontece na prática e a gente propõe, olha, aconteceu naquela loja, que solução você colocaria para isso? Fora um apoio pessoal, de estar sempre em contato, e elas também estão com tipo um coachzinho, a gente está fazendo um coach com elas para fortalecer. Elas precisam ser recarregadas o dia inteiro. São N questões que elas se sensibilizam. Vou pegar aqui o gancho do professor quando ele falou de vender uma geladeira para esquimó. Você me desculpe, mas eu só tenho uma pontuação. Isso é um termo que a gente coloca dentro da empresa. Quem é que vende como é que você vende uma geladeira para o esquimó? E as respostas que a gente tem, depende. Ele pode estar querendo dar um presente, ele pode estar querendo, na vida dele, ele precisa da geladeira para acondicionar algum produto. Você precisa primeiro conversar com o cliente, conhecer o cliente, o desejo dele, para você respeitar o que ele quer e, de repente, criar uma solução para o que ele quer. Então, é possível vender uma geladeira para o esquimó? Sim. A criatividade e o relacionamento do profissional de vendas com o consumidor é um momento mágico. Vou fazer um intervalo, a gente volta com a nossa conversa daqui a pouco. É um intervalo bem rápido. Até já. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre vendas, né? Principalmente em momentos de crise e vendas em qualquer momento, né? Na crise a gente aprende mais, lógico. Mas a pergunta que eu fiz no bloco anterior, eu gostaria que vocês continuassem comentando, o professor também, é a questão da duplicação da liderança, né? É bem diferente de você criar seguidores, é criar líderes, né? Como é que você vê isso, professor? Na verdade, o que nós passamos aí um momento de carência de recursos humanos preparados, pessoas preparadas para assumir algumas funções, principalmente um comando. Assumir um comando é risco, é sempre risco. Então, muitas vezes as pessoas preferem, não, eu vou ficar aqui na minha, né, não vou assumir esse risco de ter que comandar pessoas, porque comandar pessoas não é fácil, né, e aí eu garanto o meu e fico tranquilo e continuo reclamando, como eu sempre, né, ou como muitas vezes acontece. Só que nesse momento abrem-se as grandes oportunidades para você assumir responsabilidades, correndo risco sempre, porque a partir do momento que você começa a crescer dentro da carreira, você passa a correr mais riscos, isso é natural. E é uma grande oportunidade justamente para você fazer alguma coisa. Vejam, é muito mais fácil você fazer algo quando a coisa está difícil do que quando a coisa está fácil. Porque assim, se a coisa está difícil, qualquer coisinha que você faz, melhora. Quando está tudo muito bem, é muito difícil você mudar. Então essa é uma grande oportunidade para você realmente embarcar e falar assim, poxa, agora é o momento de eu assumir. E aí olhar para as lideranças como aquelas lideranças que vão ser a referência. Então aí volta para o líder principal. O líder principal ele é a referência, então ele tem que ser o exemplo sempre. Né? E isso é uma coisa difícil muitas vezes, porque às vezes você está naquela situação de que você precisa tomar uma atitude, você nega a atitude para a tua equipe, mas você precisa tomar atitude. Né? Então, o papel do líder aí no momento de transferir essa liderança para os demais colaboradores, que é uma coisa difícil, que é delegar.
né? Muitas vezes é o momento que o próprio líder se sente, pô, eu estou perdendo minha liderança. Mas não é perdendo a liderança, é delegando mesmo. Né? Veja, eu tenho loja há 16 anos. E tem gente que tem uma dificuldade de delegar, né? Eu tenho loja há 16 anos, eu já não estou na loja há pelo menos uns 7, 8 anos já. Né? Só vejo de vez em quando lá, com a situação como é que está, a coisa está acontecendo. Por quê? É aquela questão de você transferir a liderança, ou seja, você delegar para as pessoas e deixar com que elas façam do jeito dela. É um problema muitas vezes de sucessão. E na visão empresarial, isso é muito importante, né, criar líderes, porque o líder principal ali pode receber uma proposta nova de uma outra empresa e deixar a vacância ali. Quem vai substituir? Não tem isso também, Lu? Tem. É a opção do empresário, do investidor, como ele quer gerenciar o negócio dele. Ele quer estar ali no dia a dia e presenciar, ou, no caso, ele quer expandir, quer ampliar, quer ver de fora. E é possível, tudo é possível. Depende da opção dele de gerenciar o estilo de gestão que ele implanta. E aí tudo dá certo no final. Só depende de como ele quer fazer. E é necessário demais você ter sua retaguarda, a gente chama muito de retaguarda. Então, as minhas líderes são mulheres, são bem treinadas, bem recomendadas, e cada dia cresce mais, cada dia tem um talento que elas mesmas se descobrem. E como o professor disse soberanamente, que é o momento de crise onde elas se identificam, a gente se identifica com enormes talentos e com enormes retornos. O que você faz dá resultado. Eu quero falar da padronização do atendimento ou do treinamento que os vendedores recebem, né? Eu tenho observado muito isso no varejo, aqui na Grande Vitória principalmente. Eu não sei se isso precisa ser repensado, né? Vou fazer até uma brincadeira aqui, porque eu entro numa loja, a primeira pergunta que o vendedor me faz é se eu estou procurando algo especial. Né? Se é para presente. Eu sempre falo que é assim, é especial, é para presente, é para mim, vou me presentear, sei lá, alguma coisa assim. Certo. Mas as perguntas são as mesmas em praticamente todas as lojas. Perfeito. Eu até brinquei com um rapaz numa loja de calçados, ele perguntou, eu estava olhando alguns tênis, ele perguntou, você quer tênis para quê? Para botar nos pés. Eu brinquei com ele, lógico, né? Depois eu expliquei. Mas essa padronização do treinamento, como é que vocês veem isso? Veja, o cliente é diferente. Eu não tenho como padronizar o atendimento, mas tem uma explicação dessa padronização. O que acontece é o seguinte, para você se tornar um vendedor, você não precisa ter formação nenhuma. Você pode ser a formação que você quiser. Então você vai lá encontrar profissionais de vendas que são contadores, são administradores, são nutricionistas, são enfermeiros, são de qualquer área. Então você não tem uma formação básica para você entrar na área de vendas. Basta a vontade, proatividade, aquele negócio que está nos anúncios de oferta de emprego para vendedor. Proativo, motivado, aquele negócio todo. Tá. Então quando você coloca a pessoa, ela não sabe nada. Você tem que prepará-la para isso. E aí esses treinamentos, eles são muito úteis para dar uma base para a pessoa. Só que é claro que a pessoa tem que saber discernir entre seguir a sequência de um atendimento, que o atendimento tem uma sequência lógica, que deve ser seguida. Robotizado, né? Isso. E fazer exatamente o script de venda. O script de venda, ele é muito útil em determinadas situações, mas de uma forma geral, principalmente no comércio, onde você está ali tete a tete com o cliente, não faz sentido você ficar seguindo a mesma sequência. Até eu costumo brincar que os vendedores, muitas vezes, eles têm a mania de apresentar o mesmo produto para todas as pessoas da mesma forma. Falei, então, da próxima vez, faz o seguinte, reúne todos os clientes dentro da loja e faz uma explanação única. Né? Porque, vejam, a grande forma hoje de você fazer apresentação de produtos e atender clientes é por meio de perguntas. E aí você sugere algumas perguntas. E aí começa a usar aquelas perguntas. É claro que isso passa, com o tempo aquilo vai... Ou seja, eu já vejo aí como, essa padronização, eu já vejo como um avanço. Pelo menos nós estamos treinando. Antes nem treinamento tinha. Né? O cliente entrar na loja, o cliente fala, putz, mais um. Né? Agora não, agora está começando a mudar. Então, com o passar do tempo, a gente deve evoluir. O nosso varejo, veja, o nosso próprio desenvolvimento, nosso mercado ainda é muito imaturo, né? E nós temos muito a crescer ainda. É uma coisa dinâmica também, toda hora muda alguma coisa, né, Lu? Tanto pode ser treinamento nesse sentido, como pode ser falta de treinamento. A falta de treinamento faz com que o profissional que está iniciando, ele copie o que ele olha, que ele acha que é viável e pratica.
E aí depende da liderança daquela equipe tirar isso daí. Na nossa loja é proibido, pelo amor de Deus. São todos obrigados a assistir esse programa, viu? É o que a gente fala lá. Certo. Palavrinhas mágicas que a gente não pode falar na comunicação, que ela não traz um resultado satisfatório. Então, esse profissional de vendas, ele tem que criar as suas palavras, a sua comunicação, além do que, de vez em quando, dar uma voltinha e ver o que o mercado está fazendo. A comunicação é flexível, né? Tem que ser flexível. Como o professor falou, cada cliente tem um canal de comunicação que funciona. E aí, o estilo próprio, o charme da pessoa, o charme de falar, aqueles recursos todos de neurolinguística que a gente tem acesso, pode estudar e pode melhorar continuamente. Uhum. A questão da arquitetura, eu estou falando isso porque Lourdes participou recentemente de um seminário, né? Eu estava lá também presente. A questão da arquitetura, o que a gente pode dar de dica aí, principalmente em momento de crise, para atingir o consumidor, né? Para atrair mais esse consumidor? Às vezes uma pintura de uma parede faz efeito, um tecido diferente, dependendo do que é o negócio, do que é o produto, com muita criatividade e pouco investimento, você dá uma cara nova, uma roupagem nova. Interatividade do cliente também é bom, né? É bom, porque a sensação do cliente de que ele está num ambiente novo, diferente, aqui tem algo novo, é fantástico para criar esse clima de aquecer a vontade de comprar. A atmosfera da loja tem sido um elemento fundamental para as vendas. Inclusive, o poder de uma vitrine é maior que o poder de uma propaganda na TV. A capacidade que ela tem de levar o cliente para dentro da loja. Esse é o papel da vitrine. Para você ter ideia, tipo, em termos de comparação, nos Estados Unidos, né, nas grandes cidades, uma vitrine ela é feita. Se em 2 horas os produtos da vitrine não começarem a vender, a vitrine é trocada. 2 horas. Você viu? Bem dinâmico, né? O poder. Tudo bem, é um outro mercado, um mercado muito mais maduro que o nosso. É claro que o nosso não funciona dessa forma, né? Mas a atmosfera da loja, muitas vezes, falta cuidado do próprio lojista com relação àquilo que ele entrega para o cliente como atmosfera. Muitas vezes, o principal diferencial da loja é o ambiente de loja. Então, é nesse ponto que muitas vezes não se percebe. Porque o produto que você tem, principalmente de uma marca, você vai ter em várias lojas. É o mesmo produto. Aí tem um cheirinho diferente. Exato. Tem uma iluminação diferente, tem uma música diferente. Essa diferença hoje que a gente chama de merchandising, que é o que se trabalha o ambiente da loja, o layout, estrutura, vitrine, toda a parte interna, acesso a produtos, etc., que vem se desenvolvendo fortemente e ainda é uma área muito... Um exemplo da livraria, né, que na época do lançamento daqueles livros do Harry Potter, por exemplo, ainda não tinha o livro do Harry Potter aqui no Brasil, o dono da livraria comprou pela internet, tirou todos os livros da vitrine e deixou só o livro do Harry Potter ali. Só um livro. Entrou um monte de gente na loja. A livraria, inclusive, ela tem uma história de desenvolvimento de varejo que é muito interessante. As livrarias no passado, talvez vocês devam lembrar, não sei, mas eu já sou velho o suficiente para lembrar, que tinha um balcão na frente. Você não tinha acesso aos livros, muitos dos livros eram inclusive embalados, né? Quando surge a Amazon no online dizendo assim, olha, eu vou vender pela metade, por 1/3 do preço, houve todo um comentário dentro do mercado dizendo assim, as livrarias vão acabar. E realmente, aquelas livrarias de balcão